quarto ano, terça-feira, nossa aula de ciências sobre a fotossíntese, né? Um processo muito importante pela qual a planta ela passa. A gente vai adentrar daqui a pouco mais sobre esse assunto. Porém, vocês foi uma tarefa, né, na terça-feira passada, da página 217 a 218. E nós tínhamos que ligar corretamente os processos abaixo, né, os processos segundo a sua informação. Então, o que é polinização? Polinização, ele é o processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra planta. Então, eu vou ligar polinização para cá e daqui onde tem essa abelhinha levando, certo? O pólen para essas flores. Dispersão é o processo que a semente é levada para outros locais do ambiente. Então, eu vou ligar dispersão para o último quadradinho e desse quadradinho eu vou ligar para onde tem um pássaro, certo? Com a sementezinha na boca. E por último, a germinação é o processo na qual a semente dá origem a uma nova planta. Então, germinação para o primeiro quadradinho e depois para onde tem essa planta nascendo. 2. Ao retornar para casa, após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas presas em sua calça. Eram frutos do carrapicho, que é essa plantinha que tem nessa calça aí, ó. Que processo de reprodução das plantas podem ser associados a essa situação? A gente pode dizer que é a dispersão, né? Que ele levou os frutos, né? E foi para outro local. Tá bom? Na 218 diz o seguinte, a 3. As abelhas, elas são consideradas importantes polinizadores. Tem até um filme, né, B-Movie, a história de uma abelha. Não sei se vocês já assistiram. Se nós estivéssemos em sala, seria bem interessante a tia Débora passar. Mas ela trata realmente, certo, desse processo, de como essas abelhas, elas são importantes, né, para que as plantas elas continuem se reproduzindo. Se vocês puderem, vocês assistem, podem assistir que vai explicar bastante, tá bom? Diversos produtos agrícolas como café, laranja, maçã, melão e maracujá dependem da polinização realizada pelas abelhas. No entanto, nas últimas décadas tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas elas estão desaparecendo no ambiente. Por que as abelhas elas são importantes para as plantas? Porque as abelhas elas realizam a polinização de muitas plantas, auxiliando na reprodução. B. Como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Porque as abelhas elas realizam a polinização de muitas plantas que são consumidas como os alimentos pelos seres humanos. Com o desaparecimento, não vai ocorrer polinização e, consequentemente, não vai ocorrer a produção de sementes e de frutos. E é bem interessante essa questão, gente, que é justamente o que se trata nesse filme. Se vocês puderem, vocês assistam, é bem legal. A C eu disse que não precisava fazer. E D, as abelhas auxiliam a reprodução das plantas, mas também se beneficiam desse processo. Organizem as letras e seguindo a ordem das setas e descubra o nome de uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir o mel. E qual é a palavra? Néctar, né? Bem fácil. Mas hoje nós vamos estudar sobre fotossíntese, tá bom? Foto significa luz e síntese, síntese. Então, o termo fotossíntese, ele significa síntese que usa luz. Então, para
ela aconteça, nós precisamos de luz. Mas é de energia elétrica? Não, a luz do sol. A água é fundamental para que aconteça a fotossíntese. Ela entra pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. Então, onde é que acontece a fotossíntese? Nas folhas. No ar que respiramos, há um gás muito importante chamado dióxido de carbono, ou gás carbônico. Ele entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece a energia para a formação da matéria orgânica, que é um tipo de açúcar chamado de glicose. Apesar de ser tão importante, a fotossíntese, ela necessita de muita pouca coisa para acontecer. Ela precisa de água, ela precisa de dióxido de carbono e da luz do sol. No processo de fotossíntese, a planta ela libera algumas substâncias de que necessita, como é o caso do oxigênio. Então, ela absorve o gás carbônico e libera oxigênio, que é um gás fundamental para a respiração de nós seres vivos. O açúcar produzido pela planta é usado para produzir energia. Se a planta produzir açúcar em grande quantidade, armazenará esse açúcar para o próximo futuro, né? Ou seja, é como se ela guardasse. Todos os seres vivos eles precisam de energia, até mesmo as plantas. Ora, se a gente aprendeu que até as plantas elas transpiram, então elas precisam também de energia. A energia ela é retirada dos alimentos, então a fotossíntese é o processo pela qual a planta ela produz o próprio alimento, né? Ela é fundamental para a manutenção de todas as vidas da planta. Então, os animais obtêm seu alimento comendo plantas ou outros animais. As plantas elas não comem, elas não têm uma boca, né, gente? Mas elas produzem o próprio alimento dela, que é esse açúcar, por meio do processo de fotossíntese. A planta ela absorve a luz do sol, que fornece a energia necessária para a transformação de água e do dióxido de carbono em açúcar. Durante a realização da fotossíntese, a planta elimina oxigênio para a atmosfera. Por isso que muitas vezes, né, as plantas elas têm que estar recebendo luz solar. Justamente além da luz solar ser regada. Por quê? Porque se não acontecer isso, ela vai acabar morrendo, porque não tem esse processo. Nas folhas tem um pigmento. Por que as folhas das plantas elas são verdes? Porque tem um pigmento chamado de clorofila, tá bom? Então, gente, vocês vão fazer uma atividade que a tia Débora vai postar, ou já postou, não sei que hora vocês estão assistindo o vídeo, no grupo do WhatsApp do 4º ano e também na plataforma. Eu gostaria que vocês tenham um textozinho para ajudar vocês a responderem. Não precisa copiar esse texto, certo? São só 3 questões. Copiem as questões e respondam no caderno. Não tem necessidade de impressão, tá bom? Então, vocês copiem. Não esqueçam de colocar, né, na matéria de ciências, a disciplina, o nome da escola, o nome. Ah, tia Débora, toda a vida a senhora diz isso. Por quê? Porque é importante a gente ter organização com as nossas tarefas. Porque quando eu colocar, por exemplo, para você estudar sobre determinado assunto e ele está no seu caderno, como é que você vai saber se você não colocou a disciplina, se você não colocou a data? Né? Então é importante você ter essa organização para isso. Então vocês organizem, aí façam as questõezinhas, tá bom? E é importante também, outra coisa, vocês enviarem as atividades. Parabéns quem está enviando, quem envia todos os dias, quem envia tudo de uma vez só, parabéns. É importante o envio das atividades, pois a gente coloca
a presença, tem a MA também, que conta com nota também de MA. Então, é importante vocês mandarem essas atividades, tá bom? E no mais, é só isso, tá bom? Então, boa terça-feira para vocês e um abraço e até a próxima aula.